formadora que vai ajudar os senhores aí pelo esse percurso da disciplina de instituições de direito público e privado. Muito a gente colocou de conteúdo, de material lá na sala de aula virtual dos senhores para as senhoras, né? Veio bastante coisa. E graças a Deus o professor Laércio conseguiu gravar, está conseguindo gravar a aula. Amém. Pessoal, para começar a conversar sobre instituições de direito público e privado, a gente precisa começar primeiro uma conversa sobre o que é o direito, tá? O direito, ele surge a partir da sociedade. Primeiro a gente tem a sociedade, depois nós temos o direito e depois o Estado. Esse é o conjunto de formação básica da nossa sociedade, como nós a interpretamos hoje. Primeiro a sociedade, depois o direito e depois o Estado. Então, qual seria a interpretação mais viável do que seria o direito? Qual seria um conceito simples para que a gente pudesse ter essa visão? O direito ele é um conjunto de regramento social. E aí, nesse conjunto de regramento social, de regras de convivência, nós teríamos a possibilidade da criação de normas que se dividem em regras e princípios. É assim que nós interpretamos atualmente o direito, tá? Então, essa é a primeira divisão que a gente tem. Nós temos a sociedade, da sociedade surge o direito, do direito surge o Estado. Essa seria a ordem em que ela se coloca. Então, na nossa disciplina de instituições de direito público e privado, o que nós vamos identificar, deixa eu passar aqui o slide, é exatamente essa diferenciação, tá? É lógico que no plano da disciplina de vocês vai ter muito mais conteúdo para que vocês possam visualizar. Mas o que a gente vai identificar dentro de cada possibilidade? É lógico que eu falei para vocês que exatamente, primeiro, a gente tem o quê? Primeiro, nós temos o regramento social. Deixa eu acho que eu consigo aqui utilizar a minha mesa digitalizadora. Primeiro, sociedade, né? O direito surge por causa da sua origem dialética, por causa da sua origem dialogada, porque nós temos multiplicidade de pessoas. Então, o que vai acontecer nessa circunstância? Surge a sociedade para regular a convivência social vai precisar de regras de convivência, regras que disciplinem, que delimitem a liberdade de cada pessoa, tá bom? Então, esse conjunto de regras vai ter um nome, vai ser chamado de direito. É meio... O aplicativo é estranho para usar a mesa digitalizadora, mas dá para entender. Depois do direito, nós temos o surgimento do Estado. Então, o Estado, ao se apropriar desse direito aqui, que vai ser inserido aqui nesse papel que o Estado possui, que é justamente de garantir que esse direito, que essas regras estabelecidas sejam cumpridas, ele vai precisar otimizar, ele vai precisar trazer a esse direito uma efetividade. Então, na perspectiva já contemporânea, a gente sabe que esse direito aqui, dentro dessa ligação entre a sociedade e esse conjunto de regras e o Estado, ele vai assumir um nome. O nome que ele vai assumir dentro dessa linha lógica aqui vai se chamar, deixa eu ver se eu consigo aqui deixar bonitinho.
possível. Vai se chamar contrato social. Social. Esse contrato social, que é defendido de maneira teórica em Jean Baudin, em Rousseau, em Thomas Hobbes, em John Locke, que serão as bases do que nós temos hoje na defesa da Constituição. Eu estou tentando resumir, fazer uma síntese de toda a perspectiva teórica do Estado e do direito, tá bom? Então, esse contrato social, dentro da perspectiva moderna contemporânea, ele vai ter um outro nome. Que nome é esse que ele vai assumir? Vocês já ouviram isso, com certeza, na vida de vocês. Constituição. A Constituição é aquilo que nós compreendemos hoje como contrato social, na perspectiva contemporânea. Então, essa sociedade que criou o direito, que criou o Estado, agora se regula por normas. E essas normas vão estar disciplinadas dentro de uma Constituição, que é a nossa visão de contrato social moderno. Todo esse percurso de linha teórica, ele vai ser desenvolvido até chegar na perspectiva constitucional, tá? E a Constituição surgindo, ela vai fazer o quê? Olha aqui, a Constituição nascendo, ela vai regulamentar o funcionamento do Estado. Eu estou tentando aqui escrever da melhor maneira possível, mas às vezes o aplicativo funciona muito bem na mesa digitalizadora e às vezes não. Curioso. Pronto, está mais bonitinho agora. O Estado. E esse Estado, para que ele consiga efetivar essa Constituição, esse conjunto de ordenamentos jurídicos, essas normas, ele vai precisar de uma divisão interna, tá? Ele vai precisar de uma divisão interna. Mais uma vez saiu aqui. Deixa eu apagar. Pronto, eu acho que apagou. Ele vai precisar de uma divisão interna, que nós vamos conhecer como Não está aparecendo para você, Samuel? Não está aparecendo para ninguém ou não está aparecendo só para Samuel? E nem está escrevendo? Meu Jesus! O professor Laércio está vendo eu escrever? Eu estou escrevendo aqui e estou vendo que eu estou escrevendo. Bom, como o professor Laércio está vendo que está escrevendo e é ele que está gravando, então todo mundo vai poder ter acesso à minha escrita com a gravação dessa aula, tá? Poder. Né? Poder. Esse poder aqui, gente, ele é oriundo justamente de uma palavra também muito importante para a vida acadêmica de vocês, que vão ter aqui esse primeiro contato com a norma jurídica, com o direito. Mesmo que vocês sejam da administração, conhecer o significado de soberania, tá? Estranho. De soberania
é muito importante. Então, como é que eu otimizo essas funções do poder? Eu vou ter o que, então? Eu vou ter a função do poder legislativo, né? Eu vou ter a função do poder judiciário e vou ter a função do poder executivo, tá? Legislativo, judiciário, executivo. Essa é a primeira ordem de organização interna da burocracia, do Estado em si. Então, dentro dessa lógica, a Constituição ela nasce e ela vai organizar o funcionamento desse Estado e também a estrutura hierárquica dessas leis. Dentro dessa estrutura, dessa organização hierárquica das leis, nós vamos ter o que também para a gente conseguir identificar. A gente também vai ter que ter uma diferenciação daquilo que é direito público, tá? Direito público e direito privado. Por que é importante eu saber a diferença? Poder legislativo, de poder judiciário, de poder executivo, direito público, direito privado, para eu saber quais são, então, essas introduções ao direito público, ao direito privado, essas instituições do direito. Primeiro, porque cada esfera da atuação do Estado, dentro dessas funções dos poderes, ela vai ser direcionada a uma funcionalidade. O legislativo compete elaborar as leis. Ao judiciário compete julgar as leis de acordo com o caso concreto, ou seja, aplicar a lei. E o executivo, ele precisa executar a lei, ou seja, ele precisa lidar diretamente com a burocracia. Tá? Executar políticas públicas, gerar funcionalidade de direitos sociais e representar o Brasil fora da nossa soberania, ou seja, em características internacionais, no campo de direito internacional. Então, isso é muito importante. Aí a gente vem para a segunda divisão do direito, que é a esfera do direito público e do direito privado. Bora lá. A gente ainda tem muita coisa para conversar hoje. Critério da distinção das relações sociais, nós já conversamos. Deixei para falar logo no início da aula. Primeiro nós temos a sociedade, depois o direito, que é a exigência da existência de regras de convivência social, e depois o Estado. Na visão moderna, as constituições regulamentam a estrutura, a burocracia, os direitos fundamentais e a ordem interna desse Estado, tá? Mas o Estado é sempre anterior à Constituição. Essa é uma regra, tá bom? Agora, bora lá. Quais são as regras que são disciplinadas pelo direito público? E o que significa dizer direito público? Por que direito público? Bom, é claro, gente, que falar de direito público significa dizer que eu estou falando a uma coletividade, a um senso coletivo. Sim, José Sérgio, essa disciplina ela aborda, sim, inclusive nos livros didáticos que foram encaminhados para mim e para os senhores. Ela aborda diretamente, inclusive, as histórias das constituições no Brasil. Ela é uma disciplina muito ampla, tá?
e aborda a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dentro dos seus princípios fundamentais. Ela é imprescindível para que vocês conheçam essa distinção que eu vou trazer agora para vocês, tá? Sim. Então, primeira regra: relações sociais em que a própria sociedade é representada pelo Estado, é parte. Aqui a gente também costuma chamar, vou ver se eu consigo escrever aqui. Não sei porque minha mesa digitalizadora não está pegando bem esse aplicativo, mas vamos lá. Olha aqui. A gente vai ter direito público, né? E aí a gente chama isso de relação vertical. Por que a gente chama isso de relação vertical? Porque em uma parte superior, nós temos o Estado. E na parte de baixo, nós temos o indivíduo. Nós temos o particular. A maioria das relações de direito público vão se dar dentro dessa esfera, onde eu tenho Estado e eu tenho particular. Então, o que eu vou ter dentro dessa categoria? Bora lá. Aonde eu tenho essa visão mais clara, aonde o Estado, ele é o detentor tanto da criação dessa legislação, como também da aplicação dela. Lógico que o primeiro exemplo que a gente vai ter é a própria Constituição. A Constituição é exemplo claro e direto de direito público. Por que, professora, que a Constituição vai ser exemplo claro e direto de direito público? Por quê? Porque na Constituição eu vou estar estabelecendo as normas do próprio Estado, os direitos fundamentais, certo? O funcionamento da ordem burocrática do Estado, a repartição de poderes e princípios que são essenciais à cidadania. Então, aqui eu tenho o Estado no topo e eu tenho direitos, tenho garantias e tenho deveres estabelecidos pelo Estado para o cumprimento de seus cidadãos. Segunda parte. Então, eu vou ter relações que são de direito público e eu vou ter relações que são de direito privado. Quais são as relações que são de direito privado? Bora lá. Nas relações de direito privado, elas se dão em ordem horizontal. O que significa dizer? Olha, em uma ponta, eu terei o particular, na outra eu terei também o particular. Sim. E aqui a gente tem uma diferença importantíssima, central. Qual? Nas relações de direito público, onde eu tenho essa verticalidade, o princípio que será preponderante será o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, nessa disciplina, onde você identifica quais são as matérias pertinentes ao direito público, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, processo civil, direito penal, processo penal, são esferas de direito público. E as esferas de direito privado? As esferas de direito privado, elas se darão entre particulares. Aí eu vou ter outro princípio. Que princípio é esse? É o princípio da autonomia da vontade. Vou falar bem devagarzinho, bem devagar, bem lento. Para quem estiver em sala de aula, pegar um caderninho e escrever cada coisa que eu estou fazendo, ou quem for assistir depois também, escrever bem devagarzinho tudo que eu estou dizendo. Bora lá.
a autonomia da vontade. A autonomia da vontade vai além da liberdade particular dos cidadãos. Particularidade de quando nós falamos da autonomia da vontade é justamente quando a gente fala sobre a possibilidade dos seus cidadãos realizarem contratos particulares entre si. E aqui é uma grande chave importante de virada da sociedade. Se eu tenho autonomia da vontade, por exemplo, dentro do Código Civil Brasileiro, eu tenho autonomia da vontade, significa dizer que eu posso escolher como as minhas relações privadas, os meus contratos serão estabelecidos. Então, normas de direito privado, para a gente já antecipar. Quais são? Direito civil, direito empresarial, certo? São normas clássicas, reguladas pelo direito privado. Bom? Vamos lá, tem mais coisa para a gente conversar. O conceito de direito público seria: o direito público é o ramo do direito composto pelas normas que têm por matéria interesse do Estado, tais como a função, a organização, a ordem, a segurança e a paz social. Então, bora lá. Direito público. Vocês achariam adequado que direito penal, que é uma norma de último rácio, fosse regulada por relações privadas? Filosofem aqui comigo, vamos filosofar. Aproveitar aqui a noite de sexta-feira à noite para a gente fazer um exercício filosófico. O que gera dentro dos cidadãos a perspectiva de que a possibilidade da punição possa ser exercida de maneira direta por eles mesmos? Bora lá. Se alguém não me deve, não me paga uma dívida, eu posso ir lá e confiscar um bem. Se alguém fere a mim ou a um familiar, eu posso exercer o meu direito de vingança, de autotutela. E aí? Vocês acham coerente que o Estado se omita diante dessas situações? Não. É exatamente por isso que nós temos a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É exatamente por isso que nós temos o Estado juiz. É exatamente por isso que nós temos a Constituição. É exatamente por isso que nós temos o Código Penal e o Código de Processo Penal. Porque essas relações não podem estar em interesses privados. O Estado deve regular quando esse tipo de situação surge, exatamente para gerar pacificação social, para que essa sociedade continue organizada, para que essa sociedade continue convivendo de maneira equilibrada, harmônica. Tá bom? Vou ler aqui a definição do autor que eu trouxe para vocês. Eu vou ler, tá? Definição de Celso Ribeiro Bastos de direito público: conjunto de normas e princípios que regem a atividade do Estado, a relação deste com os particulares, assim como o atuar recíproco dos cidadãos. O que ele fala isso dentro dessa perspectiva? Vamos lá tentar identificar. Eu falei para vocês que as características básicas de um Estado democrático de direito, e essa é outra questão, cliquei aqui sem querer, e essa é outra questão que vai ter muito bem lá nos livros que estão disponíveis para os senhores realizarem a leitura, tá? Além da construção do Estado, sob uma perspectiva constitucional, nós também vamos ter a evolução do próprio Estado. Aonde primeiro nós vamos ter o quê? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Estado no tal é de Estado, tá?
Esse Estado Nacional é a primeira versão do Estado, que a gente também chama de Estado Unificado, que vai acontecer logo depois do final da Idade Média, do período feudalista. Os estados eles vão se unificar. Depois disso, nós vamos ter o Estado chamado de Estado absolutista, tá? Estado absolutista. Depois, nós vamos ter o Estado de... Deixa eu conseguir aqui escrever. Direito. Estado de Direito já é o surgimento daquele Estado onde a gente vai ter o império da lei. Só que falta aí uma palavra muito cara. A palavra cara é essa que ainda não está incluída dentro da figura do Estado de Direito. É o Estado democrático. Vê se vai. Não. Horrível. Democrático. Só fazer isso aqui importante. Então, vou voltar para a canetinha. Democrático. Estado democrático. A inserção da democracia dentro da figura do Estado, ela vai acontecer nos finalmente, tá? E nem sempre ela vai ser uma regra. Até mesmo nas próprias constituições brasileiras, vocês vão ver lá no material que ficou disponível nos livros de vocês, né? Que nós vamos ter várias constituições ao longo da história do Brasil. Nós vamos ter a Constituição de 1824, que é uma Constituição imperial, a mais longeva. Nós vamos ter a Constituição de 1891, que é a Constituição republicana. Nós vamos ter a Constituição de 1934, depois 37, depois 1946, atos institucionais da ditadura militar, que vai iniciar em mais ou menos 1965, e por último, a nossa Constituição Cidadã, Constituição de 1988. O que isso significa dizer, professora? Significa dizer que as nossas constituições não foram todas democráticas. Elas se dividiram entre outorgadas e promulgadas. Promulgadas significa democráticas. Então, nós temos constituições autoritárias. Significa que nem sempre falar de Estado, falar de democracia. Nós podemos ter estados que não são democráticos. E esses estados que não são democráticos geram, elaboram, criam o direito conhecido por direito injusto. Por isso, a primeira nota de aula de vocês, isso mesmo, era o Vargas, que vai para 1937 com o seu suicídio. Perfeito, José Sérgio. Obrigada pela participação. Então, o que vai acontecer? O Estado não é sinônimo de Estado democrático de direito. Nós vamos ter Estados autoritários, nós vamos ter ditaduras militares. E então, as normas produzidas pelo Estado na época da sua ditadura, na época da sua mais profunda ausência de direitos civis. Então, é um direito justo ou é um direito injusto? Ou sempre que eu falo de direito, eu falo de direito justo? Não, de forma alguma. Existe o direito injusto, que é o direito
que é produzido com a ausência da participação popular, que é um direito totalmente autoritário, dentro das constituições que são outorgadas. Então, dentro dessa perspectiva, o que eu consigo visualizar, gente? O que eu consigo perceber aqui, dentro dessa regra clara? Ora, então, a primeira diálogo do texto que eu falei para vocês já está muito claro da gente entender. Então, professora, quer dizer então que o direito pode ser injusto? Sim, o direito pode ser injusto. O direito pode ser injusto. E quando eu tenho um direito injusto, eu sou obrigada a cumpri-lo, o que vai acontecer comigo se eu cumprir o direito injusto? No futuro, eu serei cobrada pelo direito injusto? Então, essa é a reflexão que vocês devem fazer. Quando a própria legislação me traz a possibilidade do não cumprimento de normas. E isso vai acontecer. Tá? Vamos seguir, que a gente tem muita coisa para conversar. E o direito público ainda tem uma subdivisão. Sim, gente, a gente vai ter um direito público interno e um direito público externo. Direito público interno é aquele que eu já enumerei aqui para os senhores e para as senhoras. Direito público interno. Constituição, direito administrativo, direito tributário, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. Tá? E direito internacional público. Direito internacional público é direito público interno, tá? E a gente também vai ter as normas de direito público que são de caráter externo, que são aquelas de direito internacional público. Por que eu falo isso? Vamos lá. Vou anotar aqui do lado para vocês entenderem, ó. Não fazerem confusão. Ó. Direito público externo. Direitos internacionais público. O que o direito internacional público vai tratar? Bora lá. O Brasil, ele tem tratados de direitos humanos, que são ratificados na forma da Constituição. O Tratado de Direitos Humanos mais famoso, costumo dizer, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que vai ser aquele que vai ser utilizado no sistema interamericano de direitos humanos. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando da relação entre estados. Eu estou falando da relação entre o Brasil e a Argentina. Eu estou falando da relação entre o Brasil e a Espanha, entre estados, entre organizações internacionais, ONU, entre outras. Então, o que vai acontecer? Quando eu estiver falando em soberanias diferentes, em estados diferentes, eu estou no ramo do direito internacional público. Mas quando eu estiver falando em direito internacional privado, eu não estou falando entre estados. Essa é a grande questão. Eu não estou falando, gente, entre estados. Como assim, professora?
Quer dizer que existe um direito internacional que se dá em relações privadas? Sim. Ora, estou vendo aqui que tem José Sérgio, Josefa, Débora, Ana. Temos mais mulheres, mas é claro, né, que também temos mulheres que gostam de futebol. Bora lá. Neymar faz um contrato com o Barcelona. Eu acho que ele já está até nos Emirados Árabes, se eu não me engano. Eu não sou tão ligada a futebol. Mas ele está nos Emirados Árabes. Esse contrato que o Neymar faz com um clube chamado Barcelona, é um contrato privado ou é um contrato público? É um contrato privado. Se é um contrato privado, está no âmbito do direito internacional privado. Se, por exemplo, uma empresa brasileira, tá? Uma empresa brasileira, uma Magazine Luiza, faz um contrato com uma grande empresa internacional, produtora de software, né? Como se for a Apple. Eu estou falando também de relações privadas, eu não estou falando de nenhum organismo público, de nenhum Estado. Então, eu tenho direito internacional público, é um direito público externo, e eu tenho o direito internacional privado, que vai falar de relações privadas. Próximo slide aqui. Então, o que é o direito privado? A gente já viu aqui de maneira muito clara, tá? Que então, o direito privado, ele vai falar de quê? Ele vai falar das matérias e as relações existentes entre os particulares. São relativos à vida privada, relações patrimoniais, extrapatrimoniais. Sempre que eu vou falar sobre direito de família, que eu falo que casamento é âmbito da autonomia da vontade, me perguntam, mas como se casamento é um contrato solene? Isso aqui é muito clara a ideia. Ora, é um contrato solene? Sim, previsto no Código Civil? Sim, mas é um contrato entre particulares que permeia a autonomia da vontade. Assim como é uma relação de trabalho, CLT. Eu não sou obrigada a trabalhar em uma determinada empresa se eu não quiser. Eu posso sair de lá. Então, permeia também nessas relações a autonomia da vontade. Por isso, são um caráter privado de relações patrimoniais. Então, as normas do direito privado, elas vão encontrar-se prioritariamente em direito civil e direito empresarial. Tá? Ramos do direito público, já falei. Direito constitucional. Exemplo clássico de direito público, tá? Constituição Federal de 1988, Constituição Cidadã, Constituição Democrática. Qual é o objetivo da nossa Constituição atual, da nossa Constituição vigente? Regular o Estado, não é? Regular o Estado, sim. Estabelecer repartição de poderes, sim. Garantir direitos fundamentais, sim. Garantir direitos fundamentais. O que mais? Freio de contrapeso, sim. Democracia, sim. Soberania, sim. Então, todas essas questões que estão dentro dos direitos fundamentais, na ordem democrática, da burocracia, da repartição de poderes, elas vão estar descritas dentro da nossa Constituição e vão trazer justamente essas normas de caráter coletivo, que são normas de direito público, tá bom? Direito processual, sim, vamos partindo já para a conclusão. Direito processual são normas de direito público. E aqui dá até para eu mostrar aqui para vocês, apesar de vocês não serem pelo direito, algo que é primordial para a compreensão do direito processual e que você consegue aqui fixar muito bem
o motivo pelo qual o direito processual se torna norma de direito público. Vamos dar uma olhada? Ó, vou botar um pontinho aqui, vou puxar. Outro pontinho aqui, vou puxar. Outro, vou puxar e vou subir. Nessa ponta, eu vou colocar o juiz. Nessa outra pontinha aqui, eu vou colocar o autor. Não ajudou muito a caneta. Deixa eu tirar, colocar de novo para ver se melhora. Tá. E do outro lado, eu tenho o réu. Por que isso daqui é importante? O nome disso daqui a gente chama de relação jurídica processual. E a figura do juiz aqui está na pontinha dessa pirâmide, não é à toa. É porque o juiz, ele representa o Estado. Isso que a gente chama também de Estado-juiz. E por que o Estado-juiz, ele vai trazer aqui, que vai tornar essa relação jurídico-processual algo fundamental, inclusive para o Estado de Direito, o Estado democrático de Direito. Por quê? Porque o juiz representa o Estado no seu papel de substituir as partes, o autor e o réu, para que eles não cometam o que eu falei lá no início da aula, a autotutela, a vingança, a violência. Então, não é o autor ou o réu aqui que vão chegar à conclusão final desse caso. Caso não haja possibilidade de acordo, quem vai dirimir esse conflito é o próprio juiz, na figura do Estado, como pacificador social. Esse é um dos princípios constitucionais que são basilares do ordenamento jurídico, importante para mim, importante para você, administrador, importante para o cidadão, importante para qualquer pessoa. Que vai trazer que relevância? Chama-se princípio do devido processo legal. Então, dentro do princípio do devido processo legal, a gente vai ter exatamente esse conceito aqui. As normas processuais regulam a organização do judiciário e do processo judicial e, portanto, o instrumento que o titular do direito subjetivo utiliza para a obtenção do seu direito material. Então, ele não vai utilizar a sua própria força, a sua própria vontade para a obtenção do seu direito perdido, prejudicado, perecido. Aqui o Estado vai pacificar. Então, essas normas de direito processual, elas vão nos ajudar a dirimir os conflitos que serão pacificados pelo Estado. Certo? Muito bem, para a próxima. Direito administrativo. Direito administrativo é ramo também de direito público. E aqui a disciplina é qual? Instituições de direito público e privado para as turmas de administração pública. E aqui você tem que ter em mente que o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é imprescindível para a vida de vocês. Tá? A administração pública se sobrepõe a interesses privados. Isso é regra. Tá? Importante para que a gente consiga compreender. Esse princípio ele é uma salvaguarda para o próprio Estado de Direito. O direito administrativo é relativo às relações entre a administração pública e os cidadãos, denominados, respectivamente, de administrador e administradores. Seus assuntos são relacionados com o interesse público, tais como responsabilidade civil, poder de polícia, processos administrativos, fiscalização, conservação de bens públicos. Eles são imprescindíveis para que você consiga compreender como a burocracia brasileira efetiva os direitos fundamentais. E essa é uma figura que precisa ser desestigmatizada da figura dos brasileiros. Porque quando se fala em burocracia, automaticamente o brasileiro reporta isso, faz uma análise a isso
a algo negativo, como se a burocracia fosse necessária somente para trazer morosidade, demora, lentidão. Mas não, a burocracia é essencial à figura do Estado. Tanto que Marx dividia em burocracia em superestrutura e infraestrutura. Então, o que vai acontecer dentro dessas regras, professor? Significa dizer, então, que existe um papel constitucional, existe um papel legal dentro da administração pública que está na ponta dos direitos fundamentais. Bora lá pensar em burocracia. SUS, Sistema Único de Saúde, onde é que está a pontinha do SUS? Onde é que ela atende de maneira mais efetiva todos os dias? Tudo bem, professora, é nas emergências, é na saúde, que antecipa os cuidados, né? É no postinho, onde é? É em todos esses locais. Tudo isso é burocracia. E é imprescindível para que a gente consiga ter uma efetivação de direitos sociais. Sem essa efetivação de direitos sociais, nós não conseguiremos trazer os benefícios dos direitos fundamentais para todos. Tá? Que é justamente o núcleo da dignidade da pessoa humana, né? Os direitos sociais, os direitos fundamentais. Tá acabando, eu juro. Aí a gente tem o direito penal, o tributário, que eu não havia falado. Ah, não, peraí. Pronto, e o tributário? São 46 minutos, me pediram para eu não prolongar demais a aula, porque senão os senhores teriam dificuldade para voltar para casa. E aqui eu quero trazer uma conclusão muito importante, que também está numa das disciplinas, ou melhor, numa das atividades que vocês estão elaborando, senhores e as senhoras, que vai falar justamente sobre os limites do Estado. Gente, o Estado, ele pode tudo? Não, lógico que não. O Estado é limitado também. Ele é limitado dentro da própria Constituição. Então, o Estado, ele tem a sua limitação do poder. O poder do Estado é limitado pelo Estado Democrático de Direito, pela ordem constitucional, que garante os direitos civis, políticos, as liberdades individuais, a garantia e a proteção da dignidade da pessoa humana. E o particular? Ele pode tudo? A propriedade privada, ela é irrestrita? O que vocês acham? Ela é irrestrita? Não. Isso tem tudo a ver com o tributário. Sim, que é o nosso último slide. Bora lá. Vamos pensar aqui comigo sobre propriedade e tributo. Eu tenho uma casa. Se eu tenho uma casa, eu tenho um tributo que está ali inserido. Que tributo é esse? Que imposto é esse? É o IPTU. É o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. É um imposto. E aqui eu nem falo em taxa do lixo, não. Vou falar só desse que a gente já conhece, tá? Bora lá, professora. Se eu tenho o meu direito de propriedade previsto na Constituição, e o Estado me garante que eu tenha liberdade e tenha autonomia da vontade, e eu possuo os meus bens particulares, isso faz parte da minha liberdade, inclusive dos meus direitos fundamentais, dos meus direitos humanos. O Estado pode limitar a propriedade? O que vocês acham? Pode. O Estado limita a propriedade. O Estado tem dentro de si uma ordem econômica. O Estado limita a propriedade justamente em função do direito tributário, aonde eu tenho a arrecadação tributária, e o direito tributário é uma benesse para o cidadão, na verdade, porque ele limita a atuação do Estado para que não haja excessos, e ele também tem um princípio muito importante, que é esse aqui que eu quero concluir a aula falando sobre ele. Função social.
social da, olha aqui, ó, peraí. Pronto. Eu acho que eu já entendi aqui qual é o problema. É porque eu escrevo rápido e não pode, tem que escrever devagar. Função social da propriedade. Exatamente. Então, a função social da propriedade é uma limitação a essa característica da individualidade que nós temos com relação ao direito de propriedade. Então, eu posso ser proprietário? Posso. Eu posso abrir uma empresa? Posso. Posso. Mas eu tenho que atender à função social da propriedade. O Estado pode limitar o exercício da propriedade através do direito tributário, através da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, com desapropriações. Então, todas essas questões, elas fazem parte dessa disciplina e vão fazer parte do dia a dia de vocês, que são administradores públicos. E uma empresa? A empresa tem uma função social? Tem. A empresa também tem uma função social, que vocês vão analisar, talvez, em outras disciplinas, que vocês possam ter durante o percurso do curso, como a ESG, por exemplo, como a compliance. Tudo isso vocês vão identificar dentro da disciplina de vocês. Tá bom? Pessoal, 51 minutos de aula, 21 e 26. Tenham dúvidas? Alguém tem dúvidas? Quer colocar aqui no chat para eu poder retirar? Pronto, a professora Laércio pediu para falar sobre os textos do estudo de caso, tá? Ó, são dois. O primeiro é justamente um texto que pergunta o que é o direito. E fala justamente sobre essa questão da ditadura militar. E aí você chega nessa questão central que eu já falei para vocês no início da aula. Gente, a palavra direito é um conjunto de regramentos que são dispostos para a sociedade. Mas elas não são sinônimo de direito justo. Perguntinha básica para vocês refletirem sobre isso será. Bora lá? Professora, a gente pode considerar, então, que durante o período de ditadura militar, nós tínhamos um Estado? Sim, nós tínhamos um Estado. Mas era um Estado autoritário. E agora, quando eu tenho Estado autoritário? Eu posso me excluir do cumprimento da lei? Quais são as possibilidades que eu tenho, por exemplo, de fugir desse Estado? Eu tenho um asilo político? Existe essa possibilidade? Aí você conversa com o professor Francisco Laércio, que eu não sei como mexer, meu filho. Diz que disciplina de direito público não está em Xaramubi. Então, essa é a questão que eu quero que vocês reflitam. Direito e justiça não são sinônimos. Direito e justiça não são sinônimos. Justiça é caráter filosófico, da filosofia do direito. E o direito pode dispor de normas injustas. Tá? Na outra ponta, nós temos outro texto, que é o caso Nestlé, né? A junção de duas empresas, que foi considerado um desequilíbrio concorrencial, onde o CAD foi extremamente contrário à fusão das empresas. Por que ele foi contrário? O Estado pode intervir dessa forma na economia? Pode. Por que o Estado pode intervir dessa forma na economia? Porque existe a função social da propriedade. E não pode haver esse desequilíbrio concorrencial tão grande, tão elevado, ao ponto de que eu traga, inclusive, falências em encadeamento dentro de um país. Que aqui eu vou ter um problema muito grave, gente. Qual o problema? Grave, eu vou ter nesse sentido. Qual o grande problema?
O que eu tenho quando eu tenho uma bolha econômica? O que eu tenho quando eu tenho empresas decretando falência em massa? Eu tenho desemprego, eu tenho aumento da pobreza, que o Estado não quer que isso aconteça. Então, tudo isso deve ser analisado, tá bom? Professor Laércio, satisfeito? Ótimo. Então, querido, eu peço que o senhor encerre a aula, que eu vou partir. Agradeço aqui todos vocês.